Olá pessoal, tudo bem? Para finalizarmos o módulo 6, pessoal, hoje eu vou resolver alguns exercícios do nosso material, certo? Página 213. Pessoal, na questão número 6 da página 203, o cara fala assim, determine o conjunto de solução do sistema. Então, esse sistema é um sistema homogêneo. Então, como a gente já sabe, todo sistema homogêneo tem solução. Então, resta saber se ele tem apenas uma, ou seja, um sistema possível determinado, ou se é um sistema possível indeterminado. Então, ó, na questão número 6, a gente tem que o x menos y menos e igual a zero. Eu tenho que x menos 2y menos 2e igual a zero. E 2x mais y mais e igual a zero. Então, ó, determina o conjunto solução. Ele não pediu apenas para classificar o sistema. Por quê? Se fosse para classificar o sistema, eu poderia apenas calcular o determinante. Se o determinante for igual a zero, ele seria um sistema possível indeterminado. Se o determinante for diferente de zero, ele tem uma única solução. Mas na questão 6, ele quer saber a solução. Então, pessoal, tem que escalonar. Então, vamos lá. Para escalonar, copia a primeira equação, x menos y menos e igual a zero. Para eliminar o x na segunda equação, a gente pode multiplicar essa equação por 1, no caso menos 1, né, porque ele tem o mais x por menos 1 e soma com a segunda. Então, vamos lá, menos x mais x zero, menos 1 vezes menos dá mais y menos 2y dá menos y, menos 1 vezes menos e dá mais e, com menos 2 dá menos e, isso é igual, menos 1 vezes 0 vai dar 0, somado com 0 dá 0, certo? Pessoal, lembram de uma coisa, eu expliquei para vocês que a gente pode fazer isso no rascunho lá, certo? Essas continhas, mas quem já conseguir fazer direto, pode mandar brasa. Vamos lá. Pessoal, para cancelar o x na segunda, eu multiplico a primeira por menos 2 e somo com a segunda. Por quê? Menos 2 mais 2 vai zerar, né? Então, com isso, menos 2x com mais 2x vai dar zero. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. 2 mais 1, 3. 3y. Menos vezes menos dá mais 2. Com mais 1 dá mais 3. Z. Menos 2 vezes 0 dá 0. Com 0, 0. Certo, pessoal? Até aí, beleza. Agora, o que acontece? Para continuar escalonando o sistema, a gente precisa tirar o y daqui. Então, ó, continuando aqui, eu tenho a primeira equação continua x menos y menos e igual a zero. A segunda, menos y menos e igual a zero. Agora a terceira, que número que somado com mais 3 dá zero? Tem que ser menos 3. Então a única coisa que eu preciso fazer é multiplicar essa equação por 3, porque já está negativo, e somar com a terceira. Então vamos lá. 3 vezes menos y dá menos 3, com mais 3, 0. Menos 3 vezes e dá menos 3e, com mais 3, zerou. Como não tem mais nenhuma incógnita, eu vou escrever 0z igual. 3 vezes 0 dá 0, 0. Gente, aí, chegamos naquela equação, 0z igual a 0. Que número que multiplicado por 0 vai dar 0? Qualquer um. Então quer dizer que esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, ele tem infinitas soluções. Mas eu quero a solução. Se eu quero a solução, eu vou eliminar essa equação. E aí, o que vai acontecer? Vão sobrar apenas duas. X menos y menos e igual a zero. E depois, menos y menos e igual a zero. Certo? Então, esse sistema agora, ele ficou com duas equações e 3 incógnitas. Quando eu tenho mais incógnitas do que equação, esse sistema tem o que a gente chama de variável livre. Então, o que seria a variável livre? A variável livre é uma incógnita que não começa nenhuma equação. Quem começa a primeira equação é x, quem começa a segunda é y. Quem não começa nenhuma, z. Então, eu vou calcular as outras soluções do sistema em função dessa variável.
Então, pessoal, eu tenho aqui, então, ó, a equação 1, equação 2, certo? Então, a gente vai resolver esse sistema a partir da segunda. Então, pegando a segunda equação, eu tenho que menos y, menos e, isso é igual a zero. Se eu passo o z para o segundo membro, eu tenho que menos y é igual a mais e. Só que eu quero calcular o valor de y. Então, o que a gente faz? Como o y está negativo, eu multiplico por menos 1 e tenho que y é igual a menos z. Ok? Então, pessoal, a primeira solução já está aqui, ó. Eu tenho que o y vale menos z. Ou seja, o y foi calculado em função de z. E o z vai ser o nosso parâmetro. Certo. Agora, o que a gente pode fazer? Voltar na primeira. Se eu pegar a primeira equação que está aqui, eu tenho que o x menos y menos e igual a zero. Vou substituir onde está o y por menos e. Então, eu tenho que x menos e, isso tem que ser igual a zero. Só que menos com menos dá mais. Então, x mais e menos e é igual a zero. Só que esse mais e com menos e eu posso cortar. Com isso, ficou x igual a zero. Nesse caso, gente, então, quando a gente substituiu o valor de y por menos e, a gente encontrou um número real para z, para x, né? Portanto, o que acontece? Nosso conjunto de solução tem que ser em ordem. Primeiro, o valor do x, então, que é zero. O valor do y, que é menos e. Z, que é o parâmetro, continua sendo só a própria letra. Então, é z, vírgula, com z pertencendo aos reais. Então, gente, para cada valor que você atribuir para z, você encontra uma solução diferente para o sistema. Por exemplo, se eu falar que z é zero, eu vou ter a solução 0, 0, 0, solução trivial. Se eu falar que z vale 1, então eu tenho que a nossa solução para z igual a 1 seria 0, depois menos 1 e 1. Ah, quero 10. Então, 0, menos 10 e 10. Então, existem infinitas soluções. Outra coisa, a solução, dependendo do livro, por exemplo, tem um autor que chama Gelson Iese, nesse livro, ele costuma trocar o parâmetro por uma outra letra, outro símbolo. Então, por exemplo, a solução poderia ser essa, ou senão o cara pode falar assim, se z é igual a alfa, temos. A nossa solução ficaria, no lugar do x é zero, no lugar do z seria então menos alfa, no lugar do z seria alfa, com alfa pertencendo aos reais. No caso da questão que a gente vai fazendo discursiva, não há necessidade de troca de variável. Só estou falando isso porque vai que você está resolvendo a questão, né, objetiva, a questão fechada lá, e lá nas alternativas tem alfa. E o nosso sistema é x, y, z e não tem nada a ver com alfa. Então, o que acontece? O cara simplesmente pega o parâmetro e chama de alfa. Pode chamar de beta. Tá certo, pessoal? Então, ó, esse aqui é a resolução de um sistema com variável livre, ok? Pessoal, questão 7. Scaloni classifica o sistema de equações lineares. Então, gente, vocês vão perceber que esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho do que o anterior. Ó, na questão 7, então, vamos voltar aqui para o quadro, né? Ó, na questão 7, então, o sistema é x mais y mais 3e, isso tem que ser igual a 4. Depois, 2x menos 3y mais 4z igual a 5. E a terceira equação é 3x menos 2y mais 7z igual a 9. Certo? Então, x mais y mais 3z igual a 4.
2x menos 3y mais 4z igual a 5. 3x menos 2y mais 7z igual a 9. Tá, primeira coisa, vamos escalonar o sistema. Como já a primeira equação já começa com um x, beleza, mantém a primeira. Então fica x mais y mais 3z, não é isso? Igual a 4. Então, para tirar o x na segunda, que número que somado com 2 dá 0? Menos 2. Então, multiplica por menos 2 a primeira e soma o resultado com a segunda. Então, eu tenho menos 2x com mais 2x, 0. Menos 2y com menos 3 dá menos 5. Y, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 com mais 4 vai dar menos 2. Igual a menos 2 vezes 4. Menos 8 com mais 5. Menos 3. Agora, pessoal, para cancelar o x na terceira, eu tenho que multiplicar essa aqui por menos 3 e somar com a terceira. Então, vamos lá. Ó, o menos 3x com mais 3x zerou. Menos 3y com menos 2 dá menos 5. O menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 com mais 7 vai dar menos 2. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 com mais 9 dá menos 3. Até aí, beleza. Agora, então, gente, para escalonar o sistema, eu tenho que deixar apenas o z nessa equação. Então, é x mais y mais 3z igual a 4. Menos 5y menos 2z igual a menos 3. E agora, que número que somado com menos 5 dá 0? Tem que ser mais 5. Então, eu vou multiplicar a segunda aqui, ó, essa equação por menos 1, porque aí eu troco o sinal dela e vou somar com a próxima. Então, o que acontece? Menos 5, menos vezes menos dá mais 5 menos 5, 0. Aqui vai ficar mais 2, menos 2, 0. Como eu não tenho mais nenhuma incógnita, então eu vou colocar 0z. E aqui fica menos vezes menos dá mais 3, com menos 3, zerou também. Como a última equação é do tipo 0z igual a 0, significa que esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Quer dizer que ele tem o quê? Infinitas soluções. Então ele pediu, ó, escalone e classifique. Classificado a gente já sabe, ó. Ele é um sistema possível e indeterminado. Tem infinitas soluções. Restaram então, ó, duas equações. X mais y mais 3z igual a 4. E a segunda, menos 5y menos 2z igual a menos 3. Pessoal, esse sistema, então, agora ele tem duas equações e 3 incógnitos. Quando o número de incógnitos é maior que o número de equações, ele é um sistema que tem variável livre. Então, agora, quem começa a primeira equação? X. Quem começa a segunda? Y. Quem não começa nenhuma das duas é o Z. Então, o Z vai ser o nosso parâmetro, a nossa variável livre. Então, eu tenho duas equações. Então, eu tenho a primeira, tenho a segunda. Vamos começar a resolver o sistema, então. Para resolver o sistema, então, eu vou pegar a segunda equação, que é menos 5y menos 2z igual a menos 3. E isolar quem? O y. Como eu tenho todos os números aqui negativos, eu não vou poder deixar o y negativo. Então, eu já posso fazer uma coisa que é multiplicar por menos 1 para deixar o y positivo. Então, eu tenho 5y mais 2z igual a 3. Para encontrar o valor de y, eu preciso isolá-lo. Então, vamos passar o 2z para lá. Então, eu tenho que 5y, isso tem que ser igual a 3 menos 2z. Como eu quero encontrar o valor de apenas um y, então o y é igual a 3 menos 2z, o resultado dividido por 5. Então, pessoal, esse aqui é o valor do y. Então, o y calculado em função de z, certo? Então, eu tenho que o y vale 3 menos 2z sobre 5. Agora, eu preciso encontrar o valor de x. Então, eu vou ter que voltar na primeira equação. Então, vamos lá.
voltando aqui na primeira equação, certo, pessoal? Então, ó, dá uma olhadinha aqui. O que eu tenho aqui? X mais Y mais 3Z igual a 4. Ali a gente vai precisar substituir esse valor, ok? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Voltando na primeira, o X mais Y mais 3Z, isso tem que ser igual a menos 3. Então, X mais Y mais 3Z igual a 4. Tá aqui, é a primeira. Tá? Então, o que a gente tem? Tem que substituir aquele número lá, ó. Então, eu vou ter que ir, no caso, X mais 3 menos 2Z sobre 5 mais 3Z, isso é igual a 4. Tá, para facilitar a nossa vida, o que é mais fácil? Tira o mínimo de tudo. Se eu for tirar o mínimo aqui, o mínimo entre 1, 5, 1 e 1 tem que ser 5. Então, vamos tirar o mínimo. Então, o mínimo aqui é 5. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 é 1. Então, continua 1 vezes 3 menos 2z. Então, continua 3 menos 2z. Mais 5 dividido por 1 é 5. E 5 vezes 3, 15. 15z. Tá, 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 4, 20. Com isso, eu posso cortar o 5 com 5, ok? E aí, o que a gente tem? Eu tenho 5x. O menos 2 com mais 15 vai ficar mais 13z. Isso é igual a 20. Esse mais 3 vem para cá, menos 3. Certo? Com isso, 5x tem que ser igual. 20 menos 3 dá 17. O mais 13z vem para cá, menos 13. Troca de sinal, trocou de menos. 13z. Por fim, x tem que ser igual a 17 menos 13z sobre 5. Então, pessoal, esse aqui é o valor de x. Como eu calculei o x e o y em função de z, então agora eu posso determinar a solução. Portanto, esse sistema, ele é um sistema possível, e indeterminado, e a sua solução tem que ser, primeiro o valor do x, então 17 menos 13z sobre 5. Depois, o valor do y. O nosso y vale 3 menos 2z sobre 5. E o valor do z. Como o z é variável livre, ele continua sendo z. Fecha o parênteses, vírgula, z pertencendo aos reais. Então, ele pode ser qualquer número real. Então, gente, esse é um exemplo, então, da gente precisar ter, então, ter um sistema de variável livre e calcular as soluções. Então, ó, toda vez que você escalonar um sistema, chegar numa equação do tipo 0z igual a 0, esse sistema vai ser um sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Você elimina essa equação, sobram duas. Aí você precisa resolver as duas em funções de um parâmetro. O parâmetro, geralmente, é o que não começa nenhuma das duas. Então, aqui começou com x e com y, quem não começou é o z. Então, eu calculei as soluções tanto do y quanto do x em função de z. Tá bom? Certo, pessoal? Então, resolvida a questão 7. Pessoal, questão número 8. O gerente de uma loja, para vender um celular, um notebook e um tablet, propôs a seguinte oferta. O celular e o notebook juntos custam R$ 1.200. O notebook e o tablet juntos custam R$ 1.100. O celular e o tablet custam juntos R$ 1.500. Nessas condições, quanto pagará o cliente que comprar os 3 produtos? Ok. Pessoal, questão interessante. Por quê? O cara não perguntou qual que é o valor unitário de cada produto. Ele quer saber quanto ele pagaria na compra dos 3 produtos, um de cada. Então,
que a gente pode pensar nessa questão 8? Então, o cara falou o seguinte, que o cara vai na loja e vai comprar o celular. Tá, vamos fazer o seguinte, vou chamar o celular de C, vou chamar o notebook de N e vou chamar o tablet de T. Então, com isso, o que acontece? A partir dessas informações aqui, ele falou o seguinte, ó, na compra de o celular e o notebook, então o celular mais o notebook, o cara gasta um total de R$ 1.200. Então, R$ 1.200. Na compra, depois, na sequência, de um notebook e um tablet, o notebook mais o tablet custam R$ 1.100. E, por fim, se ele comprar o celular com o tablet, o celular mais o tablet, ele vai gastar R$ 1.500. Formou um sisteminha. Como ele é um sisteminha de 3 equações mais 2 a 2, o que vocês podem fazer aqui? Ó? Você pode isolar, por exemplo, essa equação aqui tem C e T. Você pode isolar o C na primeira, o T na segunda e substituir as duas informações na terceira para encontrar a solução do sistema. Aí você vai encontrar o preço do... Você vai isolar o C e o T e vai encontrar o preço do notebook. Sabendo o preço do notebook, você volta na primeira que você isolou, encontra o celular. Volta na segunda e encontra o preço do tablet. Mas olha que legal. E se eu somar as 3 equações de uma vez? Eu vou ter 2C mais 2N mais 2T. Isso tudo tem que ser igual. Então, 1.200 com 1.100 dá 2.300, mais o 1.500, tá certo isso? Que vai dar 3.800. 3.800. Agora, 2, 2, 2. Se eu pegar essa expressão e dividir todo mundo por 2, o que vai acontecer? Eu vou ter que C mais N mais T é igual a R$ 1.900. Então é o seguinte, na compra dos 3 produtos, do celular, do notebook e do tablet, o cara vai gastar a quantia exata de R$ 1.900. Certo, pessoal? Eu não preciso calcular um por um, tá bom? Então, lembrando o seguinte, aí ó, a pergunta do exercício era essa. Agora, se você preferir calcular um por um, então, aí é aquela ideia que eu falei, ó. A gente tem o sistema. Você tem o C mais N tem que ser igual a 1.200. O N mais T igual a 1.100. E você tem que C mais T tem que ser igual a 1.500. O que você faz? A última equação tem C e T. Então, você vai isolar na primeira o C. Então, você vai ter que C é igual a 1.200 menos N. Então, você tem esse valor aqui. Na segunda, você vai isolar o T, que é a outra letrinha que tem aqui na terceira. Então, T é igual a 1.100 menos N. Agora, com esses dois resultados, você vai retornar e substituir na terceira. Então, o que acontece? Aonde está o C, você vai colocar aquele vale 1.200 menos N. No lugar do T, então o que a gente vai fazer? Você vai substituir o valor dele. O T vale quanto? 1.100 menos N. Isso igual a 1.500. Com isso, a gente tem o seguinte, que menos 2N é igual a 1.500. O 1.200 com 1.100 dá 2.300, vem para cá, menos 2.300. Vai ficar aqui, menos 2N tem que ser igual a menos 800. Certo?
Então, o que a gente vai ter aqui? Então, que, de acordo com o texto, o notebook vai custar 400. Certo? Então, achamos o valor do notebook. Se eu sei o valor do notebook, agora você volta na primeira. Na primeira, o celular ele tem que ser igual então, a 1.200 menos o note, que é 400. Então, o celular vai valer 800. Voltando na segunda, agora, eu tenho que o tablet custa 1.100 menos o note, que é 400. Quer dizer que o tablet vai custar 700. Portanto, a pergunta da questão era quanto que é um celular mais um note mais o tablet. Celular 800, o note 400 e o tablet 700. Não é isso? Que 800, 400, então isso vai dar 1.200, com mais 700, 1.900. Ou seja, é a mesma resposta, só que o primeiro modo foi muito mais rápido, né? Como ele não perguntou o preço de cada um, eu não precisava calcular. Eu podia calcular só a soma nessa situação. Lembrando uma coisa, eu só posso aplicar esse princípio se o número que multiplica as variáveis C, N, T é o mesmo. Se fosse 2, 3 e 2, eu não poderia aplicar a regra porque eu não conseguiria dividir todos por um mesmo número para ficar 1, 1 e 1, certo? Então tá bom, pessoal. É isso aí. Pessoal, esse exercício aqui é o exercício número 1 do Desenvolvendo Habilidades, parte 214. O sistema AX mais 4y igual ao quadrado, x mais AY igual a menos 2, nas variáveis x e y, é possível e indeterminado se e somente se. Detalhe. Pessoal, ele já afirmou que o sistema é possível e indeterminado. Quando o cara afirma que o sistema é possível e indeterminado, significa que ele vai ter o quê? Infinitas soluções. Então, nesse caso, a gente vai voltar daquela ideia do determinante. Ó, por quê? Eu tenho AX mais 4y igual a ao quadrado. Eu tenho que x mais AY é igual a menos 2. Então é o seguinte, se o cara já afirmou que é um sistema possível e indeterminado, então o que acontece? Para o sistema ser um sistema possível e indeterminado, isso implica que o determinante dos coeficientes tem que ser igual a zero. Então, partindo da definição, então, para que isso aconteça, a gente tem que... Quem que é o determinante? O nosso determinante, então, vai ser A, 4, 1 e A. Esse número tem que ser, então, o quê? Igual a zero. Então, isso implica que, resolvendo aqui, determinante de ordem 2, a gente vai fazer o produto dos elementos da diagonal principal, o resultado multiplicado por mais. Então, A vezes A dá A ao quadrado, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, multiplica os dois números, o resultado multiplica por menos. Então, 4 vezes 1 dá 4, dá menos 4. Então, A ao quadrado, menos 4, isso tem que ser igual a zero. Caímos na equação de segundo grau. Mas como a gente tem o B igual a zero, eu posso simplesmente passar o C para o segundo membro e extrair a raiz. Então, A ao quadrado é igual a 4. Com isso, A tem que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Com isso, A igual a mais ou menos 2. Então, pessoal, eu tenho que, para A igual a mais 2 e A igual a menos 2, o sistema vai ser um sistema possível e indeterminado. Olhando no livro, a resposta tem que ser a letra C. A tem que ser igual a mais ou menos 2. Então, resposta, letra C. Bem simples de fazer, né? Então, lembra disso. Se o cara já afirmou que o sistema é um sistema possível e indeterminado, eu posso simplesmente calcular o determinante igual a zero, ok? Pessoal, então, com isso, nós terminamos o estudo da parte de sistema, tá bom?
Então, agora na próxima aula, a gente vai começar a estudar a parte de análise combinatória, tá bom? Que é uma matéria bem legal, tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau.